Bem-vindos ao Hora da Verdade. O nosso convidado hoje é Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem eu agradeço a ter aceitado este convite. Jerónimo, esta semana o secretário-geral do Partido Socialista disse que a solução política de governo com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não lhe dá confiança, a ele, António Costa, recusou mesmo a geringonça de futuramente. Como é que, como secretário-geral do Partido Comunista Português, responde a isto, a esta falta de confiança do líder do Partido Socialista? Falta de confiança, na medida em que António Costa, portanto, o Primeiro-Ministro, num momento importante do processo de diálogo existente entre nós, portanto, e o Partido Socialista, verificou-se que alguma coisa tinha mudado para pior. Ou seja, a fechar portas em relação, particularmente, a três questões centrais que colocámos em relação à discussão e aprovação do orçamento, e verificamos que, não dando qualquer resposta, direcionou, portanto, o seu posicionamento para eleições antecipadas. Foi um duro golpe ter ouvido aquilo que ouviu da parte de António Costa, de falta de confiança. Porque confiança é uma palavra que o Partido Comunista Português preza muito, a questão da palavra dada. Levou aquilo a peito, pessoalmente? Bom, António Costa, tenho a certeza que ele tem a consciência que, da parte do Partido Comunista Português, sempre houve uma grande coerência, uma grande determinação, mas simultaneamente uma disponibilidade para contribuir para novos avanços, para responder a problemas, porque há aqui um problema que eu gostaria de colocar. A situação não se agravou, mas os problemas foram-se acumulando. E esta era uma questão que exigia respostas por parte do governo do PS. E aquilo que verificamos é que, em relação às tais três questões, portanto, eu sublinho, relembro as questões da valorização dos salários, a questão do reforço e salvação do Serviço Nacional de Saúde e a revogação dessa medida profundamente injusta, discriminatória, da imposição da caducidade da contratação coletiva, esses três elementos não conheceram por parte do Partido Socialista a vontade de procurar, portanto, uma solução. Nós, em relação, por exemplo, à questão do salário mínimo, nós tínhamos uma proposta, portanto, que fomos, portanto, digamos, com o desenvolvimento da discussão, adaptando. Fomos, portanto, colocando sempre as questões em termos de possibilidade de convergência em relação, portanto, a um valor. Agora, a proposta do Partido Socialista é de 900 euros, chegar aos 900 euros em 2026. Pois, 2026, veja lá. Portanto, eu acho que isto é uma forma, portanto, um bocado abstrusa e torcida de empurrar com a barriga, portanto, fazer um anúncio, mas atirar lá para não sei quantos anos, num quadro em que, naturalmente, daqui a 3 anos a situação será diferente, naturalmente, para o bem e para o mal, portanto, e atirar, portanto, enfim, com o problema lá mais para daqui a 2 ou 3 anos, acho que não é muito credível, a par de outra questão, portanto, que é da valorização dos salários médios, que também têm sido profundamente fustigados, porque têm como referência o salário mínimo nacional, e temos situações de trabalhadores, de quadros técnicos, de outros profissionais da área da administração pública, que começam a ver, portanto, o seu salário cada vez mais próximo do salário mínimo nacional, sim. mais desvalorizado, claro. E há que não esquecer que, designadamente, na administração pública, são quase 10 anos, praticamente 10 anos, sem qualquer aumento salarial. Mas agora que falamos do programa eleitoral do PS, deixa-me só perguntar-lhe, o PCP é a favor da semana dos 4 dias de trabalho? Como é que vê essa possibilidade? Bom, sabe, eu, no meu ponto de vista, pode ser uma armadilha, pode ser uma coisa, pode ser uma armadilha que é
reduzir o tempo de trabalho, reduzindo os salários. Mas também pode aumentar o número de empregos, ou não? Sim, mas de qualquer forma, portanto, o problema é que, em relação àqueles que têm o direito... Pode aumentar a precariedade. Inevitavelmente, neste quadro, procurando até jogar com o rolar, portanto, desse mecanismo que eu não sei bem qual é, portanto, porque falou em salário médio, mas como forma? Com que forma? Há uma forma que potencia, portanto, essa possibilidade, que é o desenvolvimento da contratação coletiva, que pudesse considerar, portanto, particularmente o salário médio, neste quadro, reduzindo, portanto, o horário de trabalho. Mas eu queria, portanto, dar um exemplo que é lapidar. O mesmo Partido Socialista que propõe, portanto, os 4 dias por semana, é o mesmo Partido Socialista que votou contra a proposta do Partido Comunista Português de redução do horário de trabalho para as 35 horas. Em que ficamos? Voltando aqui à convergência, ou continuando na convergência, deixa-me só perceber uma coisa. Depois de António Costa ter dito no frente a frente consigo que não tinha confiança para uma nova geringonça, acha que estas palavras de António Costa podem ser irrevogáveis? Depois das eleições, ainda há a possibilidade? Em relação, portanto, a esse caráter irrevogável, aquilo que eu gostaria de afirmar é que o Partido Comunista Português sempre decidiu de uma forma autónoma, independente. Criou-se uma falsa ideia da existência de um governo de maioria, quando não era. Portanto, era um governo minoritário do Partido Socialista, que numa fase nova da situação política nacional, digamos, se encontrou, portanto, aquela solução de um governo minoritário naturalmente, com o Partido Comunista Português. Mas em relação ao futuro, sentiu que a porta da negociação se fechou e que a coisa é irrevogável para o Partido Socialista e para António Costa, que foi sempre um parceiro do PCP, ou sentiu sempre que o PCP era um parceiro preferencial? De qualquer forma, eu insisto que formou-se e existe, portanto, um governo minoritário. Foi possível estabelecer convergências num quadro bilateral, e eu sublinho. Sim, posições conjuntas bilaterais. Não houve, portanto, reuniões conjuntas, houve, portanto, reuniões bilaterais entre nós e o Partido Socialista, onde podíamos, portanto, colocar, portanto, as nossas ideias, as nossas propostas, portanto, a crítica ao governo, portanto, em relação a algumas matérias, garantindo estabilidade ao governo. Mas isso é o passado. Sim, agora para o futuro. O PCP já disse que tem disponibilidade para dialogar, mas António Costa fechou a porta, ou não? Para dialogar e para convergir. Sim. Portanto, partindo dos conteúdos concretos daquilo que se está, portanto, em que se está a convergir. Mas não achou que o António Costa fechou completamente a porta? Nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que esta coisa dos irrevogáveis vale tanto como coisa nenhuma. Mas nós, portanto, estamos empenhados em ser promotores dessa convergência, digamos, no quadro do respeito de cada força política, num quadro de relações bilaterais. Acho que não houve alteração, em relação ao Partido Socialista, acho que queria sublinhar isso, mas nós não fomos força de apoio, mas fomos uma força que procurou, com uma grande seriedade, que, aliás, reconhecida pelo próprio Partido Socialista, pelo próprio governo, de procurarmos aproveitar este sentido de oportunidade para avançar em muitas matérias, repor direitos que tinham sido extorquidos, perspectivar respostas, portanto, em relação ao futuro, mas o Partido Socialista, como digo, portanto, houve um momento em que decidiu que a melhor solução, portanto, era eleições antecipadas, como acompanhado com a própria
pressão do Presidente da República. António Costa tem cada vez menos medo de usar a expressão maioria absoluta. Acha que tal cenário é possível ou acha que isto é um delírio do secretário-geral do PS? Bom, para aquilo que temos visto, tem havido, portanto, uma evolução. Em primeiro lugar, a ideia de que era preciso, portanto, reforçar a maioria do PS. Depois foi, portanto, uma maioria estável, duradoura. Depois, para outro patamar, em termos de uma maioria mais um. Eu estou a citar, portanto, sim, expressões de António Costa sim. E de outros dirigentes, altos dirigentes do Partido E Ana Socialista. Catarina Mendes, que disse mesmo maioria absoluta. Exatamente. Ora, no fundo, aquela tese que o PCP é que foi o culpado durou umas horas de almoço, porque, de facto, aquilo que o PS, portanto, em que o PS estava determinado, de facto, era em eleições antecipadas. Mas isso é a intenção do PS, não é? Aquilo que lhe estou a perguntar é da possibilidade. Se, de facto, ou é um delírio do Partido Socialista ou é uma realidade que pode acontecer de facto. Eu não estou na cabeça dos eleitores. É evidente que aquilo que dizemos e afirmamos é que, tendo em conta a experiência histórica, e quem anda há tantos anos nesta vida como eu, conheci várias maiorias absolutas e foram sempre um desastre. Desastre não para os partidos que compunham, portanto, esse governo, mas um desastre tendo em conta o país. Todas as consequências da política de direita se refletiram ali em leis fundamentais, essa que estamos a discutir, por exemplo, da contratação coletiva, e outras medidas tremendas de retrocesso que se verificaram. Eu diria que os portugueses ficaram muito escaldados, passo o termo, com as maiorias absolutas. As duas ou três deram sempre ao torto. Acha que então há um desfazamento do discurso do PS com a realidade que o Jerónimo de Sousa observa? Ou seja, é irrealista o PS estar a falar em maioria absoluta? Como disse, não tenho aqui nenhum barómetro. Mas ficaria surpreendido ou não se houvesse uma maioria absoluta? Sim. Sendo até legítimo, portanto, essa aspiração, portanto, por parte, designadamente, do Partido Socialista, tão legítimo como a legitimidade que tenho para considerar que a ser alcançada seria sempre uma má solução, tendo em conta os problemas do país. E esta, em que nós continuamos a considerar que é tempo de procurar soluções para os problemas estruturantes e estruturais que aí estão, portanto, na sociedade portuguesa, e, portanto, com a maioria absoluta, as maiorias absolutas não é para resolver os problemas, é resolverem os problemas à sua maneira, com a força toda de uma maioria absoluta. Dá uma certa impunidade, cria sentimentos de quero posse e mando, e isto, do meu ponto de vista, não é saudável para a democracia. E por isso é que, quando referimos da convergência, falamos da convergência no concreto, para impedir, portanto, que surjam ideias de voltarmos ao tempo recente de há 6 anos a esta parte, há 6 anos atrás, do governo PSD-CDS. Do governo PSD-CDS. Eu acho que isto foi uma lição dura que os portugueses tiveram do tempo dos cortes dos salários, do congelamento das pensões, de privatização de setores estratégicos, de medidas sociais inaceitáveis, designadamente no plano da legislação laboral. Portanto, é uma experiência dura e nós confiamos que o povo português, com o reforço da CDU, só tem a ganhar. António Costa disse também no primeiro debate na RTP que queria uma maioria porque o governo não pode estar dependente dos humores, das jogadas políticas, da movimentação tática de cada um dos partidos. Isto também é uma crítica ao PCP. Como é que responde? Bom, vindo de quem vem, olhando para a história,
mais vale ter alguma cautela em relação a essas Acha que houve avaliações. mais taticismo por parte do PS, é isso? Sim, claro, portanto, porque nós sempre nos colocamos com uma grande franqueza, portanto, e vocês testemunham isso naquela noite em 2015, quando afirmamos, nas vésperas, tendo em conta uma sondagem, portanto, credível, que acontecer, portanto, aquilo que essa sondagem demonstrava, que o governo PSD-CDS já não tinha razão de existir porque perdeu a maioria na Assembleia da República. Foi neste quadro que surge, portanto, a frase da nossa parte que o PS só não governa se não quiser. Portanto, isto não era taticismo, portanto, era a procura de uma solução num quadro em que o próprio António Costa, portanto, ia entregar a chave de novo ao PSD para formar o governo. A 30 de janeiro será capaz de dizer de novo essa frase? Dar uma ajuda ao PS se houver uma maioria relativa, se não houver uma maioria absoluta, como o António Costa quer? Bom, em relação à ajuda do PS, portanto, eu queria pôr aqui, portanto, as reservas. Existe, de facto, a disponibilidade, portanto, para uma convergência com coisas concretas e conteúdos concretos. Não estamos animados de nenhum taticismo. Enfim, é claro, portanto, a nossa posição que nestas eleições, portanto, o reforço da CDU é a questão primeira e principal porque nos batemos, enfim. Das eleições resultarão, portanto, os deputados eleitos na Assembleia da República e é essa correlação de forças que se verificar, portanto, em resultado das eleições que determinará, portanto, inclusive, a questão do governo. Portanto, se o PS ganhar com maioria relativa, o PCP repetirá novamente que está disponível para convergências. Como digo, insisto, portanto, perante as situações concretas, portanto, uma política, por exemplo, ou um governo que pretenda manter, portanto, o ramo-ramo e o retrocesso dos problemas centrais que estão colocados ao povo e ao país, naturalmente que nós procuraremos sempre, como alternativa, com uma política alternativa que nós classificamos de patriótica e de esquerda, esta disponibilidade para pôr o resultado da CDU ao serviço do país, na procura, portanto, de resolver problemas estruturais, simultaneamente também continuar, portanto, nesta senda de garantir direitos, tranquilizar mais os portugueses em relação a problemas que hoje atravessam. Para sermos claros, e porque as pessoas, eu acho que querem saber o que é que os partidos vão fazer depois do dia 30 de janeiro. Imaginemos que o PSD ganha as eleições, mas a esquerda é maioritária no Parlamento. Nesse cenário, o PCP pode contribuir para um volte-face e derrubar o governo de direita? A apresentação de uma moção de rejeição do programa do governo, novamente. Bom, eu quero sublinhar que aqui não há, digamos, soluções antecipadas. Sim, mas vai haver várias incógnitas e as pessoas querem saber o que é que os partidos podem fazer. Bom, em primeiro lugar, a maior incógnita... É o resultado. É o resultado. Em segundo lugar, portanto, mediante esse resultado, que arrumação de forças é que se vai verificar. Mas imaginemos, neste caso concreto, PSD em primeiro lugar, PS em segundo e a esquerda maioritária no Parlamento. O que nós, portanto, daquilo que estamos dispostos a fazer é que, em primeiro lugar, portanto, não é, portanto, deitar abaixo por deitar abaixo. Naturalmente, qualquer solução governativa tem que passar pela Assembleia da República, né? É a Assembleia da República que determina, portanto, o futuro dessa solução. Portanto, nós continuamos a dizer que temos, portanto, uma autonomia muito grande, que temos um programa, temos um compromisso primeiro e principal, que é com os trabalhadores e com o povo. Naturalmente mantemos, portanto, um quadro de relacionamento atual. Quanto às soluções, enfim,
temos que conhecer, portanto, os concretos. Eu insisto muito nesta ideia. Convergência, sim, mas para quê? Mais do que com quem, eu creio que é com... Para quê? Para que é que se quer essa convergência? Que um governo de Rui Rio, minoritário, por exemplo, pode não ser tão perigoso para o PC como era o governo de Passos Coelho e, portanto, pode não ser preciso deitá-lo abaixo. Eu não tive muito tempo para esse raciocínio, portanto, tenho uma experiência acumulada em que, mais assim ou mais ao lado, os governos do PSD, no essencial, corresponderam, tanto a um retrocesso, tanto e à prática da política de direita que levou o país, enfim, ao estado a que chegou. Portanto, quem é que não se lembra? Mas receia que semana com sim, Rui semana Rio não. no governo isso possa voltar a acontecer, é isso? Há indícios que nos preocupam. Por Quais? exemplo, o objetivo de rever a Constituição da República, a pensar designadamente em alterar, ou eu diria adulterar, portanto, as leis eleitorais, ou aquele anúncio de a questão da justiça. Dos 230 deputados, é isso? Para 215, por exemplo? Portanto, obviamente, nós consideramos que este número, portanto, de deputados não é nenhum escândalo, olhando para a própria Europa. Acho que os nossos males não estão no número de deputados. Os nossos males estão, digamos, como é que uma maioria de deputados resolve ou atrasa, portanto, os problemas do país. E, nesse sentido, nós temos preocupações em relação a esses anúncios de Rui Rio, porque foi Rui Rio que os afirmou, uma particularidade em relação, por exemplo, à justiça, tentativa clara, portanto, de ingerência e governamentalização da justiça para servir, portanto, interesses outros. Preocupação, por exemplo, em relação à concepção da segurança social, em que, portanto, aquela frase de não se pode dar tudo a todos significaria, portanto, o fim do caráter universal, geral, portanto, e solidário da segurança social. A segurança social não é para alguns pobrezinhos. Está a falar da fiscalização mais apertada dos apoios, que foi referida no Congresso. Sim, mas e da condição de recursos. Eu considero que, naturalmente, tem que haver, portanto, uma natural fiscalização por parte da Segurança Social em relação à atribuição de apoios. Agora, não se diabolizem os apoios para quem deles necessita. Portanto, e a função previdencial da Segurança Social, o seu caráter solidário, tanto e universal, colidem com essas afirmações do Dr. Rui Rio. E creio que, nesse sentido, era importante essa clarificação, porque, como é sabido, são precisos 2/3 para alterar a Constituição da República, 2/3 dos deputados. Ou seja, é preciso o PS. E acha que o PS embarcava nisso? Eu, por minha vontade, portanto, obviamente, portanto, queria acreditar que o Partido Socialista não vai considerar, portanto, a Constituição da República Portuguesa como um problema. Não é um problema. Portanto, é a lei fundamental que dá conteúdo e sentido, portanto, à democracia portuguesa nas suas dimensões política, económica, social e cultural. Outra coisa que sabemos é se o PSD ganhar as eleições, se António Costa ficar em segundo, ele demite-se. Já o disse claramente. E aí o PS terá que encontrar um novo líder. Será que com outra personalidade à frente do PS seria mais fácil o PCP dialogar e arranjar pontos de convergência? Nomeadamente Pedro Nuno Santos, por exemplo. Bom, que conhecem bem de quando foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Tal como não gostamos que pratiquem qualquer ingerência, portanto, na nossa vida de partido, também seria pouco sensato, digamos, estar-nos a imiscuir em relação a questões de direção do próprio Partido Socialista ou de outro partido. Portanto, pensamos que deve prevalecer sempre, portanto, o direito à independência e à autonomia de cada força política para decidir em conformidade com aquilo que decide. Mas depois do debate do frente a frente que esteve com António Costa assumiu uma posição muito intransigente. Por isso é que
lhe perguntamos se com outra pessoa, então não interessa qual, com outra pessoa, se as coisas poderiam ser diferentes. Ou se tem esperança que pudessem ser mais fáceis. Porque António Costa foi muito duro com o PC, culpando da crise, culpando das eleições antecipadas. Sim, eu pessoalmente estranhei, portanto, a crispação, aquela crispação toda, portanto, que se verificou antes, durante e depois do debate, vindo de alguém que afirmou muitas vezes a forma como o Partido Comunista Português esteve nesta nova fase da vida política nacional, reconhecendo, portanto, persistência, portanto, diálogo, proposta. E dizia numa mesmo que posição... não precisava de nenhum acordo escrito, bastava um aperto de mão consigo, lembra-se? Exatamente. Portanto, O que é que acha que aconteceu? é uma boa pergunta. Acho que É uma questão de sobrevivência da parte do próprio líder do PS. Não fui capaz de perceber, portanto, porque houve aqui uma alteração. Podia ser uma noite mal dormida, portanto, podia ter sido, enfim, outra coisa qualquer. Ou de desespero eleitoral? Para o apelo ao voto útil? Eu não tenho nenhuma sondagem, portanto, que me permita fazer, portanto, uma afirmação que tenha a ver, portanto, que ligue, portanto, o humor de António Costa com o resultado eleitoral. Estranhámos, de facto. Portanto, não leu ali um vale-tudo da parte do líder do PS, uma questão até de sobrevivência da própria liderança do Partido Socialista? Que se pode ler, portanto, no posicionamento de António Costa, portanto, um bocado esta ideia, quando abdicou, portanto, de dialogar em relação às soluções para o país e preferiu eleições, portanto, naturalmente fez uma opção de fundo. Mas pessoal, de liderança? Pois, isso não sou capaz, portanto, de saber. Portanto, é o Partido Socialista que tem que saber da sua vida interna, mas é muito subjetivo. Mas eu acho que houve aqui uma alteração de comportamento. Espero eu que seja apenas por a tal noite mal dormida. Acho que nada altera tanto o relacionamento, nada altera esta nossa disponibilidade para a convergência, sabendo os conteúdos concretos dessa mesma convergência. Pronto, e o povo decide. Portanto, eu acho que devemos ter a tranquilidade neste aspecto, portanto, que, em última análise, o decisor é sempre, portanto, o povo português. Há várias geometrias possíveis para organizar e compor o Parlamento para uma solução política, não é? Vê como possível, em último caso, por exemplo, e é uma hipótese, um governo minoritário do Partido Socialista com o apoio dos liberais, por exemplo, ou com o apoio do PAN, ou tornando quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda dispensáveis? Bom, isso é um desenho possível, mas eu não me queria precipitar tanto em relação às soluções e em relação às possíveis convergências, apoios e desapoios. É evidente que a Assembleia da República, a sua composição determinará as soluções, obviamente, mas, de qualquer forma, da nossa parte, a nossa decisão será autónoma, a nossa decisão será a exigência, mas é responder aos problemas dos salários, das reformas, das pensões, do Serviço Nacional de Saúde, das creches, da habitação. Esta é, portanto, o acervo de propostas que, seja qual for a composição da Assembleia da República, nós, portanto, vamos apresentar e persistir. Destino, a Assembleia decidirá, mas a nossa preocupação, em vez desses desenhos, dessa arquitetura possível, aquilo que nos dá mais força, mais confiança e determinação há um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos. Foram adiados, foram acumulando, e precisamos é de partir, portanto,
para essa capacidade de responder aos problemas, designadamente, há dinheiro para isso. Aliás, o governo, portanto, fartou-se de propagandear, portanto, o dinheiro da bazuca, enfim, há condições para o nosso desenvolvimento económico. Nós consideramos fundamental, por exemplo, considerar a produção nacional, portanto, pôr Portugal a produzir como um desígnio importantíssimo, porque somos um país cada vez mais dependente a vários níveis dos nossos déficits estruturais. Ou seja, isto para demonstrar que há caminho para andar, que há razões para transmitirmos ao povo português, portanto, a confiança em relação ao futuro, mas naturalmente com políticas claras, concretas e opções de fundo. Mas se o PCP tiver menos deputados do que teve em 2019, então terá valido a pena chumbar o orçamento de 2022? Bom, em primeiro lugar, nós aceitaremos, portanto, o resultado que o povo português nos quiser atribuir. Primeiro ponto. Em segundo lugar, portanto, a vida demonstrou, portanto, o papel insubstituível do Partido Comunista Português, da CDU, na procura de soluções para o país. Um partido que, com o seu resultado, portanto, procurará, portanto, renovar, portanto, as suas propostas, partir para a batalha da intervenção, da proposta, de acreditar que sim é possível, portanto, uma vida melhor. Portanto, vamos aguardar. Pois, se perder deputados fica com menos força negocial no Parlamento. É evidente, particularmente no plano institucional, mas isto não significa, digamos, que esse resultado inevitavelmente vai ser, portanto, negativo. Eu acho que a CDU tem condições para reforçar as suas posições, não por um desejo, mas por uma necessidade objetiva, portanto, porque foi esta CDU que resolveu problemas que muitos diziam impossíveis. Há alguma meta que tenha na cabeça para esse reforço do grupo parlamentar? Não. Portanto, o princípio geral, portanto, o reforço de votos e de mandatos, esse é o nosso objetivo, e que quanto mais força tiver esta CDU, mais próximo está a possibilidade de encontrar soluções para os problemas nacionais. E estamos convictos. Aliás, uma coisa estranha, por exemplo, em relação à questão do aumento extraordinário das pensões e das reformas, foi a CDU, o PCP, que, partindo de um ponto muito difícil, em que se preparava para o governo, tanto do PSD e do CDS, liquidar o 13º mês, em que se congelaram tantas pensões e reformas, partimos para essa batalha do aumento extraordinário das pensões e das reformas, para colmatar o prejuízo que decorreu durante esses anos de congelamento. E lá estivemos, com a primeira resposta do governo de ser não. Ontem ouvimos, digamos, esta ideia, não, foi o Partido Socialista, foi o governo que resolveu o problema. Só quem não assistiu, portanto, àquele diálogo duríssimo, mas franco, portanto, frontal, da necessidade de colmatar, portanto, esse prejuízo que milhões de reformados tiveram. Ainda por cima, ontem, portanto, afirmava que nós vamos, portanto, aplicar, portanto, o aumento extraordinário. Tinha dito que não antes. Tinha dito que não, e mesmo em relação, portanto, a esta situação atual, dizia que ia avançar com o aumento extraordinário. Ele que tinha dito que não podia, ou pelo menos não devia, haver aumento extraordinário. E foi, de facto, esta persistência. Acha que o PS está a fazer campanha apropriando-se de propostas e bandeiras do PCP? Vai procurar fazer tudo por tudo para que a realidade não seja demonstrada. Porque nós valorizamos muito as medidas e a forma como lutamos por elas. Vocês não imaginam, porque aqueles encontros com o governo Como é que eram? Eram duros, mas frontais. Frontais da parte do Partido Comunista Português. E agora não sente então essa revolta por ver o PS a apropriar-se de coisas que custaram tanto ao PCP
a satisfação por ter-os alcançado, portanto, é superior, portanto, a esse posicionamento de zanga. Portanto, não, portanto, são medidas de fundo. Mas é que as pessoas, a percepção das pessoas, as pessoas podem não Pois não, perceber isso. portanto, E é importante mas os reformados percebam. sabem que foi, portanto, o PCP que lutou por elas. Tal como em relação, portanto, aos transportes, tal como em relação às creches, tal como em relação, portanto, a direitos importantíssimos que foram alcançados. São muitos os portugueses que sabem, portanto, e dizem-nos: não estou aqui a aproveitar este espaço para fazer, portanto, propaganda própria, mas aquilo que mais ouço é: vocês defendem os interesses dos trabalhadores. Foram vocês que conseguiram, portanto, o aumento da minha reforma. Foram vocês que conseguiram que os manuais escolares dos meus filhos sejam à borla. Foram vocês que abriram a possibilidade das creches. E essa ninguém nos tira, portanto, porque as pessoas muitas vezes podem embaralhar-se, mas há uma coisa que sabem: foram estes que estiveram do nosso lado e concretizaram muitas soluções para, correspondente, portanto, às aflições da minha vida. Portanto, eu creio que isto é que conforta. Estamos à conversa com Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. Jerónimo, se o PCP ficar atrás do Chega, de André Ventura, como algumas sondagens já apontam, isso é uma derrota para si, para o partido? E se isso coloca de facto em causa a direção e a liderança? Eu só posso garantir uma coisa à Susana: é que essa é matéria que não consta das nossas preocupações. Portanto, em relação, portanto, ao Chega, há uma questão que eu considero fundamental. O Chega afirmar-se-á tanto conforme, portanto, o agravamento dos problemas económicos e sociais. Não vale a pena, portanto, fazer combates verbais, porque isso vale o que vale. O importante é que, em relação a problemas que existem, de pobreza, em relação, portanto, a situações de corrupção que são conhecidas, enfim, portanto, o Chega tem aquele hábito, manda uns bitites e a coisa pega, portanto, são slogans, porque o problema, de facto, os problemas existem. E é neste quadro tão importante que é dar resposta aos problemas, evitar, portanto, essas situações profundamente negativas e até criminosas, portanto, particularmente da banca e dos banqueiros. Responda-se a isso, resolva-se esse problema e vão ver, portanto, que o Chega terá o resultado que merece. A sua continuidade à frente do PCP não vai depender do resultado destas eleições? Tenciona manter o mandato até ao fim? Não, de certeza, portanto, mas, enfim, que a saúde não me falte. Mas o compromisso é esse, de ficar até ao fim? O compromisso, portanto, eu posso dizer que a questão não está colocada. Com grande franqueza, a questão não está colocada. Com tanta garantia, enfim, que o partido, quando assim o decidir, procurará, portanto, as melhores soluções de direção capazes de reforçar, portanto, o partido, a sua intervenção. Então e está a a sua dizer que própria luta. está a admitir que até ao próximo Congresso a liderança pode mudar, porque isso é uma coisa que pode ser feita em Comitê Central. Sim, é isso, está em aberto. É um elemento que tem que estar sempre presente, porque o secretário-geral emana, portanto, do seu Comitê Central, e por isso mesmo é que existe esta garantia, esta tranquilidade. Ninguém é eterno, portanto, um dia será, mas neste momento a questão não está colocada, com este sossego, tanto de consciência de que há um conjunto de dirigentes do PCP que estão em condições de assumir, portanto, mais responsabilidades. Mas termino como comecei. Portanto, a questão não está posta. Até 2025, que é previsivelmente quando acontecerá o próximo Congresso do Partido Comunista Português, novembro, normalmente, até aí está garantido, é isso? Eu não fazia esse calendário.
Em primeiro lugar, temos que lidar com o imprevisível. Tudo em aberto. Mas agora, portanto, não é... Portanto, Não é a altura. Não é a altura. A questão não está colocada. Só Um dia será. Só Mas por curiosidade, então, por que razão é que João Ferreira não está num lugar elegível nas listas de deputados? porque ser da direção do partido não é, portanto, sinónimo de ser deputado da Assembleia da República. Portanto, nós temos um conjunto de quadros dirigentes que integram as listas da CDU. Eu podia dar 5, 6, 7 Sim, mas nomes de candidatos. sendo um nome que é falado como seu possível sucessor, não faria sentido que ele estivesse num lugar elegível de forma a ter mais visibilidade pública? A questão, portanto, como insisto, a questão não está posta. Estou a falar com grande franqueza. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque tenho alguma curiosidade e passou-me. Em relação ao papel do Presidente da República, em relação à futura composição do Parlamento e também à futura composição do Governo, das soluções políticas, que papel é que acha que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter aqui, ou é completamente indesejável que tenha um papel de exigência, por exemplo, de um acordo escrito, desta vez, neste segundo mandato do Presidente, ele até exigir um acordo escrito às forças políticas para qualquer dos lados, não é? Quer seja para a constituição de um governo minoritário do PSD ou do Partido Socialista. Essa história do papel é uma história interessantíssima. Não é novidade. Pois, é novidade. Portanto, aliás, Acha que Marcelo Rebelo de Sousa vai ali mexer uns cordelinhos? Nesse período, portanto, do anterior presidente... Cavaco Silva, portanto, Cavaco Silva tinha uma obsessão. Sim, mas agora estamos a falar de Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que diz o papel? Portanto, onde é que está o papel? E o papel? Aquilo era quase uma fixação. Avançou-se com um papel que não adiantou nem atrasou. Quando muito terá descansado o próprio autor do que era o papel. E agora? Agora, é evidente que uma situação diferente coloca as questões de forma diferente, mas eu acho que houve, portanto, intervenção e pressão por parte do atual Presidente da República, um bocado ou queres ou morres, portanto, ou seja, portanto, ou ao orçamento, ou eu dissolvo a Assembleia. Isto são palavras. Sim, isso é público. Mas agora, no futuro, o Presidente tem falado muito da necessidade de não haver governo 2 em 2 anos, de não haver eleições sucessivamente e de haver maior estabilidade. Portanto, ele pode exigir realmente um acordo escrito e pensar que é a maneira de garantir essa maior estabilidade. Sim, há uma estrutura de influência, tanto que é compreensível por parte do Presidente da República, digamos, ter uma visão tanto da situação nacional, tanto e particularmente do plano institucional. É um poder que lhe assista. Portanto, agora, portanto, nós consideramos que não se pode invocar em vão a estabilidade. Estabilidade, o que é isso? Estabilidade, o que é? É não cair o governo, portanto, é manter-se o funcionamento da Assembleia da República. O que é? Nesse caso, seria pedir aos partidos que eles próprios falassem entre si, que eles próprios estabelecessem linhas mínimas para haver estabilidade. Acho que falamos aqui da influência do Presidente da República e reconhecemos-la, mas tudo tem o seu limite. A Assembleia da República tem que ser soberana na sua própria decisão. E por isso é que não apreciamos, portanto, esta pressão, portanto, no momento em que o Partido Socialista, portanto, afirmava a questão da maioria absoluta, não é? Foi antecedida por esse posicionamento do seu Presidente da República, que aumentou a pressão e, levado ao extremo, portanto, uma solução
que não correspondesse aos problemas e às soluções do país, nós achamos que podemos correr o risco de uma situação de instabilidade. Não é instabilidade, enfim, institucional, mas uma instabilidade social, porque o PS, nós dizemos isto, o PS não quis resolver problemas. Quis antes, de facto, eleições. O Presidente da República também. Mas a vida dirá. A vida dirá, e nem vou agora recorrer às velhas maiorias absolutas, mas o agravamento dos problemas levará, inevitavelmente, à instabilidade. E por isso é que a resposta aos problemas é o maior salvo-conduto para o êxito de qualquer política que se realize no nosso país. Se o Presidente da República, por exemplo, face ao contexto, forçar, por exemplo, um acordo que não precisa de ser escrito entre Partido Socialista e PSD, como é que isso seria visto? Seria visto como seria o facto de PS e PSD mais uma vez juntavam os trapinhos. Não, mas sob a pressão do próprio Presidente da República. Acho que a tal magistratura de influência, portanto, tem limites e que, portanto, naturalmente pode haver aconselhamento, portanto, enfim, a abordagem, portanto, sobre a situação, as melhores soluções, admito perfeitamente, e o papel do Presidente da República não é uma coisa pequena nesta matéria. Agora, portanto, enfim, forçar as soluções que não correspondem, portanto, à necessidade da resolução dos problemas nacionais. E à vontade dos eleitores. E à vontade dos eleitores, porque, enfim, o Partido Socialista vai seguir essa linha, portanto, e entender-se com o PSD. Eu não sei. Mas seria, de facto, no mínimo estranho que um governo de direita, numa Assembleia da República de composição não correspondente com esse quadro, digamos, tivesse a bênção e o aval, portanto, do Sr. Presidente da República. Acho que isso, enfim, é possível, naturalmente. Não estaríamos perante nenhum golpe de Estado, não é isso? Mas não contribuiria para aquilo que nós consideramos, de facto, a estabilidade da vida das pessoas. Social, não é? Estabilidade social, portanto, estabilidade laboral, resposta aos problemas sociais que se colocam em relação à saúde, portanto, em relação à escola pública, em relação, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde, tanto e tanto que há por fazer, e quanto mais estes problemas forem resolvidos, mais estabilidade existe. Quanto mais ofensiva existir contra os direitos dos trabalhadores e do povo, naturalmente, mais instabilidade será criada. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, a quem agradeço. O Hora da Verdade regressa para a semana. Agradeço aos ouvintes da Renascença terem a paciência de nos ouvirem. Obrigado.